Boa noite, meu irmão, graça e paz, seja multiplicada ao teu viver e seja acrescentada a força do Espírito Santo no teu coração, para que você creia de todo o seu coração naquilo que o Senhor chamou para fazer. E aquele que começou a boa obra, certamente ele é fiel em completá-la. E quando eu digo certamente, é que não importa se nós estamos talvez vivendo uma forma entusiasmada ou se estamos vivendo da forma desencorajada, sabe? A obra de Deus, ela vai completá-la até o grande e glorioso dia. E para que isso aconteça, existe o papel da igreja na vida das pessoas. O papel do pastor, o papel do líder, o papel do presbítero, do diácono, o papel de cada irmão. É isso, um irmão ajuda o outro. E quando nós falamos em ajudar, não é apenas assistir, talvez como ajuda física, mas olhar nos olhos do outro e dizer: olha, Deus de fato manda dizer para você que Ele não desistiu de você. Ele vai completar a obra dele, queira você ou queira você não, né? E aí é interessante que Ele vai agir de tal forma que todas as coisas vai cooperar para o seu bem, vai cooperar para que você compreenda que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí, meus irmãos, o meu papel como seu pastor é orientar aqueles que estão de pé, orientar aqueles que estão animados, aqueles que estão em pleno exercício da sua função. Sabe, é interessante, nós temos ouvido nos últimos dias que existe 3 possibilidades de sermos servos. O servo ruim, né? Aquele que de fato faz o que é mal, o omisso, que não faz nem o bem e nem o mal, e tem aquele que, além de cumprir a vontade de Deus, ele também compreende como é importante cumprir as leis. E aí, quando eu digo cumprir as leis, não estou dizendo em você achar que a sua salvação vai vir porque você está fazendo aquilo, mas por ter já alcançado a salvação, você faz aquilo porque é de plena concordância com a vontade de Deus. E aí então, nesses últimos momentos, o Senhor tem falado ao nosso coração da importância de nós chorarmos, a importância de nós ouvirmos quem chora, a importância de nós pararmos um pouco e sermos mais humanos com o nosso próximo, sermos mais espirituais com o nosso próximo. E aí eu tenho falado já há algumas semanas o poder da igreja que senta e aconselha, o poder da igreja que aconselha, o poder da igreja que assume o seu ministério do aconselhamento. Talvez você tenha pensando assim: pastor, isso aí não é tão importante. Queridos, esse é o momento mais importante da igreja, abraçar toda e qualquer instrumentalidade que glorifique a Deus. E entendo que encorajá-los ao aconselhamento, encorajá-los a fazer um bom aconselhamento é o meu papel. E aí hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente e o aconselhamento. Como o local que você está inserido pode muitas vezes estar te prejudicando o seu aconselhamento. E aí eu quero falar sobre isso e depois nós vamos falar sobre a importância do nosso ministério do aconselhamento. Vamos orar nesse momento? Espírito Santo, em tua força, em tua sabedoria, queremos suplicar que todos os corações e todas as mentes, durante esse momento, sejam pelo Senhor orientados, conduzidos. Que em nome de Jesus, a sua igreja nesse momento possa ser capacitada, possa ser instruída, encorajada a cumprir a grande missão de aconselhar, de falar sobre tudo aquilo que Deus Pai já fez e nos deixou escrito na sua santa
Sagradas Escrituras. Mas sem o Senhor e sem um coração voluntário, sem um agente de consolo, estaremos nós perdidos. Então, eu te peço que em Parque do Carmo possa viver um momento exponencial do seu agir, de despertar vidas, corações, conversão, que a grande colheita seja nesse lugar, que possamos desfrutar da grande colheita. Então, Pai, levanta homens e mulheres disponíveis para fazer a Tua vontade, disponíveis não porque lhes sobra tempo, mas porque entenderam que não há nada melhor do que estar na frente de batalha, levando a Tua palavra, sendo sal e luz. Em nome de Jesus, abra nossa mente e os nossos corações. Amém. Estamos seguindo algumas orientações do livro do Gary Collins, do aconselhamento cristão do século 21. E chega um determinado momento que Gary Collins diz que o meio ambiente, o ambiente onde o aconselhando e o conselheiro estão, influencia muito na capacidade de gerar em quem precisa do aconselhamento. E aí ele diz o seguinte: você já tentou aconselhar alguém e em um meio muito barulhento? Às vezes a melhor forma de ajudar as pessoas é mudar as condições que ela vive. 4 influências ambientais muito importantes que precisam ser frisadas. Primeiro, o barulho. A poluição sonora, muitas vezes, o muito barulho alto, gera transtorno nas pessoas, irritam pessoas e causam estresse, desgastes. E aí é muito interessante que você precisa entender que o meio qual as pessoas estão afeta muito, sabe, a sua vida, afeta de uma certa forma e as levam a viver um estresse demasiadamente. O segundo meio é a aglomeração. A maioria das pessoas gosta de manter uma certa distância, principalmente quando são ricas, mas não muito. Nós gostamos de receber estímulos, pode nos distrair ou perturbar, depende da quantidade, depende se for excesso. Prestem atenção, cuidado com muito. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós vivemos um tempo onde é o excesso de informação, excesso de conteúdo, excesso de trabalho, excesso de tarefa. Você gera uma aglomeração de ofícios, de pessoas, não muito agora, né? Mas certamente uma casa muito pequena com muitas pessoas sempre gera muitos afazeres. Então, cuidado com isso. Observe se você está inserido nisso e comece agora, de fato, a delegar função, a dividir função, responsabilidade, para que você alcance um ambiente saudável. O terceiro fator, diz Gary Collins, é a arquitetura. Os arquitetos e decorações reconheceram há muito tempo que a forma de uma sala, a cor das paredes, o tipo de arrumação dos móveis, os objetos decorativos influenciam de forma sutil sobre a produtividade no trabalho e nas relações, principalmente na concentração. É muito interessante você observar o avanço que se há para que se tenha, né? Quer ver, eu sempre observo isso, a gente nunca valoriza as coisas, né? Nós achamos que sempre é simples, o barato que funciona. E nem sempre o que é simples é barato e o que funciona também, sabe, é tão barato que vai valer a pena. Interessante, por exemplo, um quarto. Vamos pensar no seu quarto? Uma coisa muito interessante é ter aquele, por detrás da cortina,
aquele quebra-luz. Porque aquele quebra-luz, ele de fato quebra a luz e traz ao quarto um conforto luminoso, de certa forma que quando você entra no seu quarto à noite para dormir, de fato você aciona o teu cérebro a seguinte mensagem: é a hora de descansar. E aí você imagina o teu quarto não ter uma simples cortina, e aí então aquela janela tua aberta, ou melhor, mesmo fechada, mas torna-se transparente, você ouve barulhos lá de fora, você vê vultos passando, e automaticamente o teu cérebro não consegue descansar. Você pode dormir, mas você não encontra um descanso. Às vezes um simples, quebra-luz traz toda a diferença numa qualidade. E aí você começa a pensar como uma cor de uma parede pode trazer sensações agradáveis na sua casa. Você pensa que não, mas muitas vezes mensagens subliminares, trazem um alerta para o seu cérebro que às vezes ele não consegue parar. Às vezes isso é uma cor, às vezes isso é uma quantidade excessiva de pontos luminosos na sua casa. Reduz às vezes um pouquinho, ou talvez a sensação da sua casa está muito triste, muito fechada. Talvez abra um pouco, colore um pouco as suas paredes, e você vai ver que talvez, nesse sentido da arquitetura da sua casa, você observa que traz paz. É assim em todos os ambientes, Por isso que, por exemplo, às vezes aqui na nossa igreja, nós temos o maior cuidado, na nossa realidade física e financeira, de estar sempre podendo promover um ambiente que traga paz. Não apenas um ambiente, do agir do Espírito Santo, mas um ambiente físico que é prazeroso, Por exemplo, aqui em Carmo, nosso sonho é em breve deixar um ambiente muito mais refrigerado e com os bancos acolchoados. Pensou? Você sentar e se sentir bem? É isso. Porque ninguém segura por muito tempo um desconforto. O desconforto, ele gera inquietude, ele gera perturbação, e aí muitas vezes você não consegue concentração. E o quarto fator interessante do meio ambiente, é o tempo. É um fator bem conhecido, que o tempo pode influir, bastante no comportamento humano. No lugar, as temperaturas e a umidade são altas, as pessoas se sentem cansadas e algumas até preguiçosas. Essas influências ambientais afetam o aconselhamento, afetam o crescimento, afetam, todo e qualquer avanço de qualquer ser humano. As influências ambientais afetam de uma forma direta na melhoria do ser humano. Gera muitas vezes, no seu aconselhamento ali, um estresse, e o seu aconselhando fica assim: nossa, tomara que acabe logo, nossa, essa pessoa fala demais, nossa, não é o que você fala demais, é porque ela está tão cansada, e aquele ambiente ele gera mais cansaço. E aí é muito legal você, quando for aconselhar alguém, escolher um lugar que lhe traga paz, um lugar que gera segurança, aquele lugar que você pode passar às vezes 1 hora, 2 horas, como se fosse 10 minutos, Isso é muito importante. Então, querido, por isso que o local deve ser no mínimo confortável, um lugar bem refrigerado, limpo, organizado, cores confortáveis, uma música que relaxe, ou uma coisa silenciosa, que onde se ouve cada um de cada vez. E aí é muito interessante, por exemplo, enquanto eu falo, talvez se gere um ruído, Ninguém gosta de assistir uma live, uma transmissão, quando gera um ruído. Isso é normal. Você não preste atenção no que está sendo dito, você vai prestar atenção só no ruído. E aí muitas vezes o pensamento se desliga,
o pensamento vai para longe. E aí, é por isso que a nossa missão é tirar tudo aquilo que pode atrapalhar você, atrapalhar de forma física, sabe? O teu momento de ser um bom conselheiro. E aí, querido, eu quero hoje trazer um desafio para você. Você vai trazer, ou vai pesquisar, né, sobre 5 questões pessoais, que serão as nossas próximas aulas. 5 questões pessoais que mais têm irritado o ser humano, mais têm tirado o ser humano da sua estabilidade. E aí, eu quero que você anote aí e pesquise sobre causas e efeitos e o como tratar. 1. Ansiedade. 2. Solidão. 3. Depressão. 4. A ira. E a 5ª, a culpa. Quando você começar a pesquisar causas e efeitos sobre isso, na verdade, a minha perspectiva é que você pesquise sobre o assunto, vê o que causa o assunto, quais os efeitos que isso gera. Por quê, pastor? Porque automaticamente, quando você pesquisa, você vai se encaixar, você vai se encontrar. E o que eu mais quero, que todo bom conselheiro, não é aquele que não tem problema, mas aquele que saiba controlar. Então, quando você começa, por exemplo, estou lidando com uma pessoa que se ira facilmente. Então, o que causa a ira? Qual é o efeito que ela promove em você? Mas como tratar isso, né? Então, por favor, se você tem gostado, se você tem acompanhado esse material e se você acha que é importante, pesquise na internet, não tem problema, sabe? Tem algumas fontes muito legais assim, pesquise sobre ansiedade, sobre solidão, depressão, ira e culpa. Então, nós vamos abordar cada uma dessas nas próximas aulas, para que você possa começar a compreender que muitas vezes há gatilhos de forma subliminar que de fato libera em mim ou naqueles que eu estou cuidando reações, sabe, que são extremamente desagradáveis. E aí nós vamos começar a abordar sobre tudo isso. Mas antes de encerrar, eu quero deixar uma observação interessante para você, o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 15. Vamos lá? Romanos capítulo 15. Diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meu irmão, eu tenho abordado isso e quero repetir novamente. A igreja, ela pode continuar vivendo de forma suportável. A igreja precisa e deve viver de forma suportável. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes as nossas lidas ou
a nossa realidade, o nosso ambiente, como já ensinei hoje, provoca de forma que subliminar. O que é algo subliminar? É aquilo que acontece, que nos afeta, mas ao olho nu, muitas vezes, não é perceptível. Mas o nosso cérebro está decodificando, o nosso cérebro está lendo aquela mensagem. E de forma tão ratoeira, de forma tão silenciosa, isso vai gerando um desconforto. E aí, semana passada, eu trouxe uma verdade e quero ratificar essa verdade. A igreja é um lugar onde nós choramos com aqueles que choram. Se você hoje não tem tido paciência em chorar pela calamidade do que acontece, em chorar por aqueles que se desviaram, em chorar por aqueles que não estão aqui, tem algo de muito errado. Muitas vezes, eu não digo que sou chorão, mas digo que às vezes eu não consigo me segurar. E claro, certa vez, eu, aqui mesmo nesse altar, animado, em todo domingo, em termos uma prática de orar por pessoas que sofrem, seja uma doença, ou por pessoas que estão preocupadas com a sua família, com o seu trabalho, por uma porta de emprego, por uma causa de justiça. E de fato, como eu via que cada vez mais aumentava o número de pessoas, aquilo pesou sobre mim, e teve um dia que chorei nesse altar. E é interessante que esse meu choro, de alguma forma, ele afetou algumas pessoas. E uma vez, certa pessoa me disse o seguinte: olha, fulano falou assim, aquelas notícias que muitas vezes é levantada do inferno. Fulano, olha lá como é que está fulano. Fulano nem segue mais a teologia do culto da igreja. Olha lá, é uma choradeira. Esse negócio de ir até a frente, até o altar, para orar e chorar lá dentro, isso não é coisa de presbiteriano, não. Sabe, meus irmãos, aquilo foi como uma água gelada sobre todo o meu corpo quente, por querer ver Deus nos abençoar. E aí, falo para vocês que de alguma forma aquilo me afetou por algum tempo. Até que então Deus usa uma outra pessoa e diz assim, sem essa pessoa saber, diz assim: Pastor Gabriel, Deus não te trouxe para esse lugar apenas para fazer aquilo que todo mundo já fez. Deus te chamou para cumprir o seu propósito. E aí é interessante que quando eu olho para Romanos capítulo 15 e olho para Romanos capítulo 14, Paulo tem a grande preocupação em acolher os débeis, em acolher os necessitados, em acolher os enfermos, em acolher quem de fato necessita a ver a glória do Senhor. Isso não significa que quando Jesus olha para Jerusalém e chora, não possa ser o mesmo sentimento, ou a mesma atitude que talvez quando você está diante de um dilema, de um aconselhando, ou diante de uma igreja, você vê que aquela necessidade é tamanha, você vê que a urgência daquela igreja, e você não se compadece. Parabéns para você, mas se você que não chora, mais uma coisa eu posso te dizer, que se você não tem chorado, tem algo de muito errado em você. Se a teologia
se você tem zelado, não tem te feito se curvar, se reverenciar diante do Senhor, essa teologia está te fazendo muito mais mal do que você pode imaginar. E aí, meus irmãos, se tudo que nós lemos, se todo o ferramental que recebemos não revela as nossas mazelas e como estamos sendo, ignorantes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, desrespeitosos, desonrosos, nós vamos criar um patamar de altivez, onde você encontrou uma zona de conforto, onde você pode julgar todo mundo e achar que pode falar de todo mundo e achar que você está certo. Mas eu digo para você que se você está nesse lugar, você pode, então, em breve, encontrar o verdadeiro lugar. E o verdadeiro lugar do cristão é com quem precisa. E é interessante, e quando você vai se deparar com quem precisa, você nunca vai ter. E essa impossibilidade e essa incapacidade gera dor na sua alma e no seu coração, e te faz chorar. E quando você chora, e chora na presença e no altar do Senhor, você reconhece que aquela incapacidade fez você voltar para o lugar certo, e buscar e pedir a pessoa certa. E aquele choro não é um choro apenas emocional, mas foi um choro de um reconhecimento da sua incapacidade. E aquele choro foi de fato o gotejar da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E aí, quando eu olho para o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, vejo que ele se preocupa com os que são fracos. Ele se preocupa em não julgar o outro. Ele não se preocupa em não prejudicar o outro. Quer dizer, ele se preocupa em não trazer nenhum dano ao outro. Pelo contrário, ele diz: o Deus da paciência e do consolo vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E depois de tudo que você tem vivido e experimentado, de tudo que você já viveu, se você não pôde, nesse momento, compreender que a nossa incapacidade, ela na verdade está voltada para um único, exclusivo objetivo: buscarmos a dependência em Deus. Como Jesus, como o próprio Pai, pois Ele é o Deus de toda consolação, é o Deus de toda misericórdia. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O papel da igreja é se tornar uma igreja acolhedora. O papel da igreja, o papel dos sábios, dos mais inteligentes, dos mais experientes, é se compadecer com os mais fracos. O papel daquele que está de pé é nunca, jamais julgar o outro porque ele caiu, mas é se compadecer dele e se quedar diante dele e dizer que ele não está sozinho,
Que nesta noite, meu irmão, você possa entender o que o Senhor falou com você. Paulo nos mostra no capítulo 15 de Romanos que existe um caminho que pode ser andado. E que mais uma vez ele leva ao coração dos seus leitores a importância de sustentar uns aos outros. A igreja precisa entender que depois dessa pandemia, a igreja firme e forte não é o número, não é sua teologia reformada, mas é seu amor ao próximo. Não adianta uma teologia reformada sem o amor. Meu conselho, una o amor juntamente à boa teologia reformada, e você vai ver que o Deus de toda consolação nos concederá a graça, e os fracos serão levantados para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Deus, nessa noite, nesse lugar, quebranta-nos e nos faça arrepender do lugar que estamos. Desde as crianças até os anciões. Mova no coração da sua igreja o prazer de ajudar o próximo, de chorar com quem chora e de estender a mão de quem precisa. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com você e tua casa. Amém e amém. Continue a nos seguir. Terça às 8 horas, quinta às 8 horas, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. E aí nós temos pensado e sonhado em termos mais algumas coisas para promover o crescimento saudável, para promover a percepção saudável, para promover o acolhimento saudável. Ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Um forte abraço, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.